E é com imenso prazer que eu recebo novamente em nossos estúdios o palestrante motivacional Irã Jacó, hoje plantando mais uma sementinha no quadro Semente do Bem. Hoje com um tema polêmico. Irã, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Tudo bem, Roberto? Tudo Hoje bem. Vai ser uma semente de pimenta quase, né? Apimentar um pouquinho, mas precisa. Né? Precisa esse tema aí, como curar da pornografia. Um tema muito forte, um tema muito assim que me fez estudar bastante e aprendi um tanto de coisa. Mas antes, eu quero mandar um abraço. Tradicional abraço. Primeiro para o Bedeu da BMT Peças, que está aí coordenando esse encontro dos motociclistas no Horto Florestal, que vai ser um encontro muito legal, eu estarei lá. Um abraço, Bedeu. E a cidade em evidência, coisa boa, né? Em âmbito nacional, né? Um abraço também para a professora Nilceia Nascimento, grande amiga Nilceia, me convidou para fazer uma palestra no Curumim 1, deu um resultado muito bom. Um abraço, Nilceia. Também para a Escola Estadual Governador Valadares, que eu dei uma palestra ontem, para a professora Ana Lige e também para a diretora Marcileia. Grato pela oportunidade, também deu uma repercussão boa. Então, quer dizer, a palavra realmente, quando a pessoa está com o coração aberto para poder ouvir, ela faz uma grande diferença. Então eu espero que essa palavra de hoje, nós vamos falar a respeito da pornografia. Olha, eu não vim aqui para ensinar nada, eu não vim aqui para poder falar o que é certo e o que é errado. Eu vim falar o que eu penso para exame das pessoas. E hoje, como se livrar do vício? Como se livrar do vício, olha só. Já está mostrando que é um vício e é verdade mesmo. Primeiro, o que é vício? Vício é o contrário da virtude. Vício é toda coisa que deprecia o ser humano e o torna dependente de alguma coisa. Vício de cigarro, bebida, de droga, vício da pornografia, que agora é um vício mais recente, mais atual, vício de falar mentira, tem gente que é viciada em falar mentira, vício de comer doce, vício de sexo, enfim, há vários tipos de vícios que são perturbações, são dependências, causar que as pessoas ficam verdadeiras escravas do consumismo, da vaidade e tudo mais. Mas vamos focar no caso da pornografia. O que significa a palavra pornografia? A pornografia, se eu prestar bem atenção, ela foi instalada na humanidade através do pecado original, olha só, pela idolatria. Porque existe uma tara, olha só, essa palavra tara, a primeira coisa que vem na cabeça, na minha, fala só, pensa num lado sexual, sim, mas tem uma explicação muito importante para essa palavra tara. Os homens, o sexo masculino, eles têm uma tara de ser voyeur. O que é voyeur? Voyeur é a vontade que o homem tem de ver corpos nus. E pelas pesquisas mostram que os homens têm vontade de ver corpos nus de mulheres e também de outros homens. Não no sentido de dizer que é homossexualismo, que eles têm desejo pelo outro homem, não. Mas existe uma necessidade de olhar o que eles acham que é belo. Se espelhar naquela beleza, principalmente em filme pornográfico, que os atores são escolhidos de forma assim de serem pessoas esculturais, para gerar assim, uma ilusão dentro da cabeça da pessoa, que atrapalha muito o relacionamento dele com a esposa, com a vida em si, com ele mesmo. E a tara da mulher é de o quê? É de se mostrar. A tara da mulher é de diminuir cada vez mais a roupagem, ficar cada vez mais mostrar o corpo. Essa é a tara da mulher. Olha que coisa, que diferença que tem. Tudo baseado na idolatria. A idolatria lá nos primórdios da humanidade, quando o homem começou a ser, a pessoa começou a ser idólatra, os homens, as pessoas, né, homens e mulheres que eu digo, começaram a adotar a idolatria como uma coisa assim, endeusando um ídolo, que na realidade é uma ilusão muito grande. Mas existe o que nós chamamos, para combater essa pornografia, a iconografia. O que é a iconografia? Iconografia é você realmente gostar, basear num ícone. O que é um ícone? Quando diz assim, o ícone da música, quer dizer, uma pessoa que é uma verdadeira sumidade da música, o ícone da literatura, o ícone da ciência, não é verdade? O ícone da sabedoria. São pessoas que são assim, que são admiradas, mas não existe aquele fanatismo embutido nas pessoas por idolatrar alguém que na realidade vira uma mistificação, vira uma fantasia da cabeça da pessoa. Os ídolos, somente ídolos cantores, esses cantores que existem hoje na música popular brasileira, os atores, as atrizes, eles se tornam às vezes ídolos que são facilmente, com o passar do tempo, desaparecem. Né? Aquela idolatria some. Então eu trouxe aqui hoje um prato para mostrar o que significa, viu, Tiago? Olha aqui. Quando a gente vai num restaurante comer comida self-service, não é assim? Você pega o prato, coloca a comida e põe na balança, não é isso mesmo? Existe uma tara. O que é a tara? A tara é o peso do prato, para descontar, senão você vai pagar o peso do prato, concorda comigo?
Então, vamos supor, você vai comer, por exemplo, num restaurante, 500 gramas. É bom, né? 500 gramas? Tá bom, tá? Tá bom. 500 gramas de comida. O prato tem um peso aqui. Eu vou calculando esse prato aqui, ó. Ele deve ter mais ou menos uns 400 gramas, mais ou menos, esse prato aqui. Então, na hora de pagar a conta, é descontado o valor do prato. É só a parte, vamos chamar, líquida da alimentação. A parte útil. O que acontece no caso, com a pornografia? O vício. A pessoa, quando ela vai aumentando cada vez mais a sua presença em visualizar filmes pornográficos, a tara só vai aumentando. O que a tara quer dizer? A tara vai aumentando. O prato fica cada vez mais pesado e o direito daquela pessoa dos seus 500 gramas vai diminuindo. Vai diminuindo, vai diminuindo, e a pessoa quer mais, e ela quer mais, entendeu? Ela vai querer, então come pouco. Diminuiu, por exemplo, a 400 gramas, não satisfez, ela quer comer de novo. Aí diminui para 300 gramas, ela quer outra vez, e aí vai, quando vê, a pessoa está totalmente dependente, como é dependente de cigarro, de crack, não é? O vício do crack, tá bom, Tiago, o vício do crack, o vício da cocaína, todos esses vícios, na realidade, é o que eu mostrei aqui no prato. A pessoa entra num ciclo vicioso, o cérebro pede endorfina para poder se sentir bem, para tirar aquela baixa autoestima da pessoa, certo? Então ela procura o vício para satisfazer temporariamente aquele momento que ela está sentindo, aquela necessidade, depois vem uma culpa muito grande. Normalmente as pessoas que têm um pouquinho de consciência se sentem culpadas e arrependidas depois de presenciar cenas pornográficas, sim. E as pessoas todas que estão aqui na Terra, desde a pessoa assim mais elevada que está aqui na Terra espiritualmente, está sujeita a ser incorrido nesse tipo de coisa. Muitos e muitos casos de casais religiosos, de pessoas de Deus, de pessoas que servem numa igreja, numa comunidade, seja onde for, já caíram nessa armadilha várias vezes e se sentem frustrados, pedindo assim, puxa vida, logo eu, fazer uma coisa dessa. E sabe que na hora que está vendo aquele tipo de coisa, que a culpa já vai chegando na pessoa, na cabeça dela, falando, por que você está fazendo isso? Isso não vai te levar a nada, isso vai te deixar dependente, e a pessoa começa a entrar até em depressão. E aí, aquilo pede mais, e as cenas de caráter sexuais, elas precisam ser cada vez mais, assim, que chamam de bizarras. O que são cenas bizarras? Um sexo cada vez mais sem medida, um sexo cada vez mais assim fora do que chamamos de amor de um homem por uma mulher, como existe num casamento. Por quê? A vontade da pessoa assistir vai aumentando pela dependência que eu estou falando. A tara vai aumentando, o peso vai aumentando daquela pessoa, e ela quer, e a pessoa começa a ver filmes horríveis de pessoas com animais. Verdade? Grupais, sexo grupal e coisas assim de verdadeiro do diabo. São armadilhas perigosíssimas que as crianças hoje, infelizmente, têm acesso com maior facilidade. Olha, a pesquisa mostra que crianças de 9 a 16 anos, de 4 crianças, uma já viu alguma coisa na internet, mesmo que seja sem querer. Porque quando a pessoa abre a internet, um link que tiver lá é sujeito a abrir, disparar, e o menino e a menina assistir aquilo e induzir esse jovem, às vezes pela sua timidez que tem, de poder ficar vivendo uma virtualidade. Uma pessoa ficar dependente de o quê? De uma sexualidade virtual. E isso acontece, quais são as consequências disso? Olha, gente, eu já conversei com pessoas que têm esse tipo de vício, que confessaram para mim, nas entrevistas que eu dou nas fábricas, tem rapazes de 25 anos já impotentes, olha só, tem pessoas casadas com ejaculação precoce. Por quê? Porque na hora que elas estão assistindo um vídeo, elas precisam, na dependência delas, de assistir aquele vídeo para poder o quê? Se encorajar ou ter um sexo diferente com a própria companheira, com o próprio marido, com a própria esposa. Então ficam dependentes para poder o quê? Se excitarem. Eles querem ver vídeos para poder o quê? Ter um sexo que aparentemente vai satisfazê-los, mas não vai. Porque quando nós buscamos a iconografia, que na realidade é uma janela para o céu, porque o casal ele é abençoado, uma só carne. Quando a pessoa se propõe a um casamento, a ter uma família, aquela bênção, aquilo é uma bênção que existe ali. O casal é abençoado. O que acontece nas 4 paredes entre o casal que é realmente abençoado por Deus é de livre e espontânea vontade, de livre escolha deles. Tudo é permitido pela lei de Deus, desde que haja amor. Se houver amor, aí sim. Mas o que está acontecendo na pornografia é desvirtuar, é induzir a pessoa para ilusão.
embotar na mente de uma pessoa, fazendo com que o cérebro comece a ter uma química diferente. Você sabia disso? Porque na busca pelo prazer, a endorfina vai pedindo, muda a realidade cerebral. O cérebro começa a ter outro tipo de comportamento, porque ele quer mais, e ele quer mais, e mudando aquela química cerebral, a pessoa começa a ficar diferente também. Começa a ficar uma pessoa estranha, começa a ficar uma pessoa nervosa, fica às vezes torcendo para as pessoas saírem de casa, para ficar sozinha, para poder abrir o computador. Aí o pai chega e a mãe: o que você está fazendo? Estou estudando. Aí desliga aquele, tem um botãozinho lá, né? Minimiza, né? O ícone, ou desliga aquele site, já está com o outro preparado. Quer dizer, começa a forjar dentro da própria família, dentro de casa, uma realidade, um vício que fica muito tempo escondido. A família demora a perceber que aquele jovem está envolvido com aquele tipo de coisa. O comportamento depois é que vai mostrar. O resultado daquilo tudo é nota baixa. É menina que estão com um comportamento assim, digamos, não tem interesse pela escola, começam a ficar cada vez mais exclusivos, sozinhos, solitários, não é? Afastamento. Né? Afastamento da realidade. E há homens e mulheres também, principalmente homens, que estão gostando mais de ficar em frente ao filme pornográfico, às vezes, se masturbando, em vez de ter a relação sexual normal com a sua esposa dentro de casa. Você imagina bem como que isso está fazendo com a família. Verdadeira arma do inimigo. E isso é compreensão minha maneira de pensar. Na realidade, toda essa armadilha perigosa faz parte do que eu considero os chamados obsessores. São espíritos negativos, espíritos do mal, que ficam sugando a energia da pessoa, verdadeiros vampiros emocionais, e isso eu acredito que existe, porque fico em volta dentro daquela vibração que a pessoa emite através do seu pensamento, através da sua palavra, através do seu comportamento, e vem atraindo, a pessoa atrai cada vez mais aquele tipo de energia, aquele tipo de espírito maligno, que é emissário do mal. Não tem o anjo do bem? Existe aqueles que se chamam anjos do mal. E vai na fraqueza. E vai lá na fraqueza daquela pessoa. E a fraqueza vai aumentando, o prato vai ficando cada vez mais pesado, a comida cada vez menos, né? A partir do momento que já não aguenta mais. Não aguenta, aí vai. Então, meus amigos, olha, qual que é a saída para isso? Ó, a pessoa está perguntando, né? O Irã está falando tudo isso aí. Qual que é a saída? Eu vi um depoimento de um jovem na internet, ele pedindo pelo amor de Deus, disse assim: está chegando o dia dos namorados. Eu não sei que cara que eu vou encarar a minha namorada. Olha, ele falou isso na internet, dizendo que cara que eu vou encarar a minha namorada, sabendo que eu fiz, tem horas e horas e horas que eu fico perdendo tempo de ver esse tipo de filme. Quanto mais eu vejo, mais eu quero ver. Ele se declarou, né, uma pessoa dependente, pediu ajuda. Pelo amor de Deus, se alguém tiver uma luz, tiver alguma coisa, me ajuda. Então eu vou falar aqui agora o que eu penso, e depois eu vou até postar um vídeo para ele, depois, é o cópia desse programa. Para a gente poder se livrar de qualquer coisa que nos incomoda, qualquer coisa que é viciante, é afastar do ambiente. Estou falando isso porque eu, falando por mim mesmo, vício de cigarro que eu tinha, vício de bebida alcoólica, são coisas que, se você quer afastar e continuar convivendo naquele meio, vai ser muito mais difícil. O afastamento daquelas energias negativas, pelo menos temporariamente, não é? Até a pessoa se fortalecer, até ela ter segurança para poder chegar. Hoje eu entro em qualquer lugar, graças a Deus, num bar, eu não fumo, não bebo, pode beber na minha presença, pode fumar na minha presença, não me incomoda em nada, mas eu já me fortaleci, eu já busquei dentro de mim forças para me libertar daquilo tudo. Então, se você está vivendo esse problema, se você está dependente de cenas pornográficas, sabe que isso não está bom para você afastar desse tipo de coisa. Bloqueie-se. Vai lá, desliga o computador, vai fazer uma outra coisa. Porque devagarinho, se você tiver uma recaída, não tem problema, começa outra vez. Todo vício é sujeito a pessoa ter recaída, Roberta. Todo. E a pessoa tem que ter força para recomeçar. Não, eu vou recomeçar o meu projeto de vida. O meu projeto de vida de ser mais feliz, de abandonar as coisas do mal, de ser realmente uma pessoa, o quê? Portadora dos valores de Deus. Sexo com sua mulher, sexo com seu marido, sexo com a pessoa que você ama é abençoado e é bom e todo mundo gosta. Você já ouviu falar uma pessoa que não gosta de sexo? Eu nunca vi. É bom sim, mas ele tem que ter medida, ele tem que ter prazer, ele tem que ter assim, sem culpa, sem remorso. Não pode trazer isso para a vida da pessoa, porque senão estraga a vida da pessoa. Traz coisas ruins, até doença. E nós pedimos esse nosso divino mestre,
a esse Deus, esse Jesus, esse Deus maravilhoso, para abençoar as famílias, porque a intenção do mal, do maligno, é acabar com a nossa família. E ele está fazendo de tudo, os filmes pornográficos hoje eles põem assim, conteúdo próprio para adulto, para enganar a gente. Aquilo não é conteúdo próprio para adulto, é conteúdo próprio para ninguém, não é próprio aquilo, conteúdo próprio para adulto, você vê se pode. Isso é para enganar, para dizer, criança não pode ver, criança vai desligar, vai, sujeita a criança abrir lá e ver. Então o filme pornográfico hoje está envolvendo crianças, né? Tem os pedófilos, tem tudo quanto é tipo de coisa. Roberta, eu vi uma coisa outro dia, que eu não acreditei, eu ainda não acredito, eu vou pesquisar mais isso, que tem gente, não é no Brasil, não é fora do Brasil, que está propondo, dentro das câmaras, né, do Senado, das coisas, propondo o quê? Que haja casamento de pessoa com bicho. Você já ouviu falar isso? A mulher quer casar com um touro, o homem quer casar com a cabrita. Oh, gente, isso né? Não pode ser verdade. Eu vou olhar isso mais a fundo, mas eu já conversei com uma pessoa e ela falou que é verdade. As taras sexuais, as bizarrices estão cada vez maiores, porque a pessoa está se perdendo no redemoinho do mal, está cada vez mais afundando naquele tipo de coisa, perdendo realidade. Isso é contaminado, vai contaminando as pessoas um a um. Quando você percebe, isso é natural. Não é. Não é natural. Quando eu era jovem, o máximo que tinha eram umas revistinhas muito mal feitas que tinha na banca, que quando a pessoa ia comprar, o livreiro ia lá escondido, pegava assim debaixo do armário, e entregava a pessoa embrulhada de medo, assim, porque aquela coisa era uma coisa assim, né? Era só uns desenhos, nem era retrato, não. Hoje já fica estampado. Tá, né? Tranquila, com a vontade, porque a condição humana, né? Os costumes vão mudando, nós é que fazemos os costumes mudar para pior ou para melhor. Então eu desejo a você que ainda está preso naquele tipo de coisa, né? Isso é sujeito a qualquer pessoa embarcar, perguntar se eu já assisti, já. Eu não tenho medo de falar mesmo, já assisti, já. Agora se eu gosto, mas eu não tenho mais interesse naquilo, mas já assisti. Não vou falar mentira, não. Eu gosto assim de ser muito transparente nas minhas coisas, como essa água maravilhosa que nós estamos mostrando aqui agora. Então eu desejo que você tenha uma boa caminhada, que você seja livre, porque somente na libertação, e para ser livre, a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Somente conhecendo esse Jesus maravilhoso que nós estaremos livres para poder ser feliz, para poder caminhar para frente sem vergonhas, não ficar com vergonha de si mesmo, não ter remorso, não ter culpa, andar com a cabeça erguida. Andar com a cabeça erguida, que realmente a pessoa quando vai se libertando daquele tipo de coisa, depois, no início é difícil, depois acelera. É uma acelerada, igual um foguete, né? Foguete quando está no chão demora para levantar, quando ele levanta, ele decola e vai embora. Isso vai acontecer com você, exatamente. E se sentindo vitorioso. Sentindo vitorioso, sentindo que venceu aquela barreira, sentindo que não vai ser mais joguete nem marionete na mão do inimigo de Deus, no ardiloso, que quer atrapalhar a família e quer destruir sua vida. Hoje a água tem. Hoje, sabe o que eu trouxe na água? Olha aqui, infelizmente, tinha pouco azeite lá, o pessoal comeu demais. Aí, Roberto, eu coloquei um pouco de azeite aqui, Tiago, vê se dá para ver, mostrar. Olha, vendo um azeite em cima da água, tá vendo? Esse mostra o quê? O azeite, a água não se mistura com azeite, olha só. O que isso quer dizer? O que a água está ensinando para nós nesse sentido, desse chuva de ideias? Que nós podemos frequentar qualquer tipo de lugar, que nós podemos estar em companhia de qualquer tipo de pessoa, que nós podemos assim vivenciar qualquer tipo, nós não podemos misturar com o que não é bom para nós. Que nós temos que ter essa resistência de não ser contaminado pelas coisas que não são de Deus, pelas coisas que não são da família, pelas coisas que não são reais. Façamos como essa água, que aceita o azeite, porque não tem preconceito, mas não se mistura com ele. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Não é legal? A água, olha que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. E é isso, Roberto. Espero que eu tenha esclarecido. Vou dizer mais uma vez aqui, eu não vim aqui para falar o que é certo, o que é errado, eu vim aqui apenas dar minha opinião e propor a você uma caminhada melhor, mais liberta e mais sadia. E para a semana que vem? Para a semana que vem eu bolei um tema assim, que eu vi uma frase na internet que eu gostei demais, uma pessoa postou. Diz assim, cuidado com o medo, ele adora roubar sonhos. Não é bom? Com certeza. Quanta gente não está realizando seu sonho de medo, não tem medo de avançar, não tem medo de arriscar, não tem medo assim de enfrentar para poder conquistar a sua vida, conquistar seu sonho. Não é? É o tema de semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Irã, mais uma vez então, obrigada. Eu que te agradeço, tudo de bom para você. Uma boa tarde para você também. E o programa vai para um breve apoio cultural, volto já, não saia daí.